Hoje vamos falar de uma notícia que está repercutindo bastante nesta terça-feira. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje que o país registrou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Gamaleya de Moscou após menos de 2 meses de testes em humanos. O temor da Organização Mundial da Saúde é que etapas que garantem a eficácia e a segurança da vacina sejam negligenciadas. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora em microbiologia e diretora do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Doutora, muito obrigada pela participação no Jovem Pan Agora deste assunto que está sendo tão falado. Estamos assistindo uma corrida pela vacina, especialmente Estados Unidos e China. Vários países pesquisando uma substância eficaz como nunca visto antes, e então vem a Rússia e ultrapassa todo mundo. Mas há muita desconfiança da parte científica justamente pela vacina ser registrada em tão pouco tempo e com pesquisas que não foram publicadas nos principais periódicos da comunidade científica. Qual que é a sua análise sobre essa vacina? Olha, Lívia, é bastante preocupante porque não tem transparência nenhuma, não é só que não foi publicado em periódicos, nem pré-print a gente tem, nem press release contando os resultados, quantidade de anticorpos, perfil de segurança, toxicidade, a gente não sabe nada. É uma vacina que no único registro que ela tem no site Clinical Trials do governo americano, ela está registrada como ainda estando em fase 1 de testes. A fase 1 é a primeira fase de testes onde você testa efeitos colaterais, toxicidade, e nem essa fase está concluída ainda. Então, é uma informação que deixa a comunidade científica internacional muito preocupada, porque estamos completamente no escuro. Ninguém sabe nada sobre essa vacina, nem se ela é segura, nem se ela é eficaz. Doutor, e nos últimos tempos nós temos acompanhado e noticiado as fases de produção de algumas vacinas. Atualmente temos 5 vacinas na fase 3 no mundo. O site oficial sobre a pesquisa russa afirma que no dia 1º de agosto os testes da fase 1 e 2 foram concluídos. Quais são as consequências em aplicar uma vacina que não tem eficácia comprovada da terceira fase? É como se o teste da terceira fase fosse aplicado na população já valendo? É como fazer a população de cobaia, porque você não tem aí nenhum teste de eficácia, um teste controlado, randomizado, com grupo placebo, como todas as outras vacinas estão fazendo, inclusive as que vieram fazer a fase 3 aqui no Brasil. Então, a ideia de você fazer uma fase 3 é você justamente testar em um grande número de pessoas, num teste controlado, onde você divide essas pessoas em grupos, metade recebe a vacina, metade recebe um placebo e você compara esses grupos para ver qual que se sai melhor quando exposto à doença. Se a vacina da Rússia não fez isso, nós não temos como saber se ela funciona ou não. E como ela também não mostra os resultados de segurança, nós não temos nem como saber se ela é segura, se ela não tem algum efeito colateral grave que apareceria nos testes de segurança que não foram publicados. Doutora, você mostrou aí pra gente, né, o risco dessa possível vacina, e agora o governo do Paraná, aqui no Brasil, anunciou que vai assinar um convênio com a Rússia para produzir a Sputnik V. Isso acaba atropelando as 3 vacinas que já estão sendo testadas aqui no Brasil. Eu já aproveito também para te perguntar, onde é que entra a Anvisa nessa história? Então, o governo do Paraná, se quiser trazer a vacina russa para ser testada no Brasil em fase 3, pode fazer um acordo, como foi feito um acordo com o Instituto Butantan, com a Biomanguinhos, com a Unifesp. O governo do Paraná tem autonomia para fazer um acordo para trazer a vacina para ser testada. E daí vai ter que pedir autorização da Anvisa para conduzir a fase 3 aqui no Brasil. Agora, a Anvisa jamais vai liberar o registro de uma vacina no Brasil para ser aplicada aqui, uma vacina que não apresentou nem os resultados de fase 1. Então não adianta o governo do Paraná querer atropelar a nossa agência regulatória. A Rússia tem a agência regulatória deles, no país deles eles fazem o que eles quiserem. Aqui a Anvisa é que vai decidir se isso pode ou não. E a Anvisa não vai liberar registro de um medicamento ou de uma vacina que não foi testada. Doutor, e a velocidade com que a Rússia se move para lançar sua vacina demonstra a determinação em vencer a corrida global na busca por um produto eficaz.
Como que você, profissional que entende o tempo da ciência, analisa essa situação? Existe uma movimentação de disputa política, de corrida por hegemonia, querendo ultrapassar a ciência e o principal, a segurança das pessoas? Se fosse uma corrida científica, o que já não é, porque na ciência não existe uma corrida para ver quem chega na frente. Existem várias estratégias vacinais que precisam ser testadas e todas serão necessárias. Então, claro que existe um prestígio do pesquisador que publica primeiro, mas não há uma corrida real de poder político. Isso é uma questão política, é uma questão dos governos. Então, o interesse da Rússia em ter esse protagonismo para ser a primeira vacina registrada no mundo é um interesse político, não é científico. Se fosse científico, ia prezar pela eficácia científica e pela transparência. E isso, pelo visto, a Rússia não está prezando. Então, é um interesse político de ter um protagonismo, mesmo passando por cima da ciência. Exatamente, e todos os especialistas que a gente vem conversando, todos eles colocam um tempo que a vacina, né, a possível vacina que vai combater o coronavírus vai ficar pronta ali no final do ano, no início do ano que vem. Qual que é a sua expectativa para a vacina contra o coronavírus ficar pronta? Olha, nós temos várias vacinas que já estão em fase 3, então já estão bem adiantadas e que podem, até o final do ano, dar uma resposta boa se funcionam ou não. Até agora, nós não sabemos se nenhuma delas funciona. Nós sabemos que elas foram bem nas fases 1 e 2 e nas fases pré-clínicas em animais. Então, todas elas são promissoras. Nós saberemos a resposta no desenrolar da fase 3, analisando como que essas vacinas vão se sair agora até o final do ano. Pode ser que no final do ano, se os dados forem robustos, a gente tenha respostas para dizer quais vacinas funcionam e daí a gente começa um processo de escalar a produção, de montar as campanhas de vacinação, para que ao longo do primeiro semestre do ano que vem a gente possa montar essas campanhas e começar a vacinar a população. Doutor, e agora voltando a falar da vacina russa, de que forma nós, como população, devemos avaliar a eficácia e principalmente a segurança dessa vacina? O que nós devemos nos atentar, pesquisar? Devemos sempre desconfiar da falta de transparência. Transparência é essencial na ciência. Então, se, como a vacina russa, um governo chega e fala, olha, eu tenho aqui a cura, eu tenho a vacina, mas não tem nada publicado e a comunidade científica não apresenta dados, não encontra dados, fala, poxa, mas cadê a informação? A gente não sabe nada dessa vacina ou desse medicamento, então desconfiem. Transparência é a base da ciência. A ciência precisa disponibilizar sempre os dados para que eles possam ser avaliados pela comunidade científica. Durante uma pandemia, então, isso se faz ainda mais necessário porque é um problema global que afeta todo o planeta. Então, se um país resolve vacinar com uma vacina que não é eficaz ou que pode trazer efeitos graves ou que é parcialmente eficaz, esses resultados podem afetar todas as campanhas de vacinação no planeta, porque podem afetar a credibilidade das vacinas, e nós temos um movimento anti-vacinação crescente no mundo, podem dar para as pessoas uma falsa impressão de segurança, então a população russa vacinada pode se sentir segura e relaxar as medidas de segurança, de uso de máscara, de higiene das mãos, de distanciamento físico, e os índices da doença podem subir. Então são problemas que não são só locais, eles se transformam facilmente em problemas globais. E é nisso que nós, como cidadãos do mundo inteiro, temos que ficar preocupados. Doutora Natália Pasternak, eu quero agradecer imensamente os esclarecimentos que você trouxe aqui para a nossa audiência e certamente vamos voltar a conversar mais vezes. Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês. Obrigada.